Bom dia, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. Como vão vocês? Espero que estejam bem. Nós vamos dar continuidade hoje às nossas aulas de filosofia. Como eu disse a vocês na última aula, Aristóteles se foi e uma nova história da filosofia será contada a partir de agora. Nós teremos o advento e a ascensão de um novo grupo social, que são os macedônios. Os macedônios, sob a liderança de Alexandre, vão fazer uma fusão cultural com os povos orientais e de lá surgirá uma nova perspectiva filosófica, nós chamamos de helenismo. Nós vamos estudar, portanto, hoje o helenismo, advento esse dado a partir das conquistas de Alexandre Magno e que resultaram numa mudança bastante significativa dos valores filosóficos, dos objetos de estudo de filosofia, e é isso que nós veremos hoje. Tudo bem, meus anjos? Outro recado, que nós estamos perto de retornar, né? Nós recebemos um calendário quando vocês assistirem essa aula. Espero que vocês estejam plenos e vigorosos para nós voltarmos com todo o gás do mundo e fazermos da escola um ambiente agradável de se viver e de se conviver. Muito bem, meus anjos. Para aqueles que vão acompanhar a aula, nós estamos aqui, nós vamos tratar hoje da página 75 e 76. Então, vamos à luta. Nós temos que, antes de criar um mosaico completo das características do helenismo e da filosofia helenística, nós temos que entender os fatores que levaram, primeiro, à queda da civilização grega, à ascensão da civilização macedônia e as conquistas dadas por Alexandre através das suas táticas, através da sua diplomacia, através da sua intensidade como líder entre aqueles que faziam parte do seu exército, sobretudo os macedônios, ok? Então, o primeiro ponto que nós vamos destacar aqui, meus anjos, é que a Grécia ela viveu seu esplendor, principalmente após as guerras médicas, e o esplendor grego ficou evidente na cidade de Atenas. Atenas concentrava uma série de regalias por fazer parte de uma liga chamada de Delos, onde ela ocupava a liderança. Isso permitiu que Atenas florescesse, não só economicamente, mas culturalmente. A sua filosofia também se desenvolveu com muito ênfase. Porém, a partir dessa dominação ateniense sobre as cidades-estados, surgiram rivalidades, e entre elas estavam a rivalidade entre Atenas e Esparta, uma rivalidade longínqua que aflorou ainda mais a partir de agora, pois o momento em que nós estamos vivendo é de ascensão plena de Atenas e, de alguma maneira, Esparta tentará rivalizar as questões econômicas e políticas dadas por Atenas às cidades-estados, criando uma outra liga, chamada Liga do Peloponeso. Essa liga era composta por algumas cidades-estados que apoiavam Esparta, e do resultado dessas duas ligas ocorre um conflito conhecido como Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso ela durou 26, 27 anos aproximadamente e resultou na vitória de Esparta sobre Atenas, mas entre os vencidos e vencedores, todos perderam, pois estiveram envolvidos basicamente a maioria das cidades-estado apoiando ou a Liga de Delos, né, e Atenas, ou a Liga do Peloponeso e Esparta, que também contou com a presença dos persas para se impor aos atenienses. O fato é que o mundo grego se esfaleceu. Economicamente, a Grécia entrou em bancarrotas, as cidades-estado estavam desfalcadas pelo número de homens perdidos, então a sua produção também estava prejudicada, não havia uma relação política adequada, muitos golpes de Estado ocorriam dentro da Grécia naquele momento. O fato é que surgiu, em meio a essa loucura que nós estamos vivendo dentro da Grécia após a Guerra do Peloponeso,
nós tivemos justamente as invasões macedônias. Muito bem. Vejam, galera, que a Macedônia, aqui representada no nosso mapinha, ela está localizada ao norte da Grécia. No auge do mundo grego, no auge da civilização grega, no auge de Atenas, nós tínhamos como representação da Macedônia algumas vilas e tribos que eram descentralizadas, e a partir do momento em que Felipe II assumiu o poder entre os macedônios, colocou-se em evidência a união dessas tribos. E conforme a Grécia ia se esfalecendo, ia se consumindo pela Guerra do Peloponeso, os macedônios se encorajaram e passaram a invadir o espaço grego, primeiro a partir da Tessália, depois seguindo para o interior da península grega, até conquistar Atenas e outras cidades-estado. Isso é interessante notar que um povo considerado bárbaro, minúsculo, após a unificação das suas tribos e após a formação de um exército adequadamente preparado, Filipe II consegue invadir a Grécia e consegue tomar o território grego. Mas, por conta do destino, acabou sendo vitimado por uma trapaça de um dos seus generais, que o acabou matando. E Filipe II dará lugar justamente ao seu filho. Este é Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno. Alexandre o Grande, ele assumiu o trono macedônio basicamente dos 19 para os 20 anos. Era um rapaz, mas havia tido uma formação intelectual, uma formação bélica extremamente avançada. Não posso nem... Eu sou até suspeito em dizer, porque o preceptor ou o tutor de Alexandre o Grande foi somente Aristóteles, né? O maior sábio de todos os tempos, ou o maior sábio, limitando ele à Grécia Antiga. Né? Mas o fato, meninos, é que Alexandre o Grande teve aulas de filosofia, sobre filosofia com Aristóteles, de cultura, a questão histórica, as línguas, enfim, a arte da guerra. Alexandre Magno era uma pessoa extremamente preparada e extremamente desenvolvida quanto ao seu intelecto e a sua perspicácia em guerra. Ele era um exímio estrategista, ou seja, ele estava preparado para aquilo. Apesar de ter 19 anos, ele reúne o exército e os generais macedônios e se coloca à frente desse exército com muita imponência. Essa imponência permite que haja uma espécie de unidade bastante coesa entre os macedônios, e a partir de Alexandre o Grande, a partir das conquistas dadas em torno dos gregos, Alexandre passa a expandir o Império Macedônio. Veja que maluquice isso, né, meninos? De simples tribos, a conquista histórica da Grécia, agora nós temos uma pessoa ilustre sob o comando dos macedônicos, e nós teremos uma expansão, uma dominação vastíssima do Império Macedônico sobre as áreas do mundo conhecido até então. Muito bem, vejamos então as conquistas. Alexandre Magno, junto com o seu exército, ele vai avançar pela região que hoje nós conhecemos como Turquia e seguirá ao longo também do norte da África até chegar aos rincões da Ásia, batendo as portas da Índia e assim por diante. O fato de que Alexandre Magno, além de ser um estrategista de guerra fenomenal, ele tinha como característica a arte da diplomacia, a excepcional oratória e uma fisionomia agradável. Ele era um homem muito vistoso, muito inteligente, muito capacitado quanto à função que ele ocupava. E ao chegar aos locais, ao chegar aos ambientes conquistados, sentava-se à mesa com os supostos inimigos, sejam eles persas, sejam eles árabes, árabes não existiam ainda, né?
árabes é só depois do século 7 e 8. Muito bem. Turcos e assim por diante. O fato é, meninos, que ao sentar à mesa, eles dialogavam num sentido de tentar reciprocamente se aceitarem. Deixa eu explicar melhor essa situação. Alexandre Magno, com um exército extremamente superior ao seu rival, oferecia ao seu rival a trégua, a paz, em troca de impostos, em troca de homens para o seu exército. Ao mesmo tempo, Alexandre Magno permitiria que a cultura local prevalecesse, todas as suas tradições, e, além disso, Alexandre Magno realizava casamentos entre macedônios e os povos locais ou os povos nativos. Veja que interessante. Então, aqueles que não lutavam viravam uma espécie de vassalo de Alexandre Magno. E Alexandre Magno, entre estas e outras, desposou mais de 100 mulheres nesse longo trajeto, se casou mais de 100 vezes nesse longo trajeto de conquistas. Isso mostra a habilidade política de Alexandre Magno e o seu poder de convencimento sobre o outro. Afinal, a inteligência é apaixonante, né, meninos? Muito bem. Dessa fusão, então, dessa troca de referenciais gregos trazido pelos macedônicos e orientais, na qual se relacionavam após as conquistas, nós teremos a fusão de duas culturas, a fusão da cultura grega e da cultura oriental, e dessa fusão de tradições, dessa miscelânea de costumes, nós teremos a formação daquilo que nós chamamos de helenismo. O helenismo, portanto, surgiu a partir da fusão dos valores gregos com os valores orientais. Como eu disse a vocês e expliquei em detalhes, isso foi possível como, meninos? Isso foi possível através não só do exército, da força do exército macedônico, mas também da capacidade diplomática de Alexandre Magno em enredar relações de interesses mútuos na política, na economia, com os povos conquistados. Fazia-se isso através de casamentos, fazia-se isso através de alianças, fazia isso através de cooperação de guerra. Tanto é assim, é uma coisa interessante em Alexandre Magno, que alguns dos seus generais, alguns dos grupos de patente superior que estavam ao lado de Alexandre Magno, não eram somente macedônios, eram persas, eram otomanos, eram seljúcidas, eram grupos espalhados que compunham o exército macedônico. Era um exército bastante multicultural, nós podemos dizer assim, e alguns elementos que eram dominados faziam parte do exército, faziam parte da burocracia, da administração que Alexandre Magno colocou em prática dentro das suas áreas conquistadas. Muito bem, sabemos então toda a história, todo o contexto histórico que se desenvolve desde a queda da Grécia para os macedônios. Temos também a evidenciação de dois grandes líderes entre os macedônios, Filipe II e Alexandre Magno. Alexandre Magno, com sua sapiência, com sua capacidade, com sua maioridade intelectual, ele crava uma série de conquistas pelos povos orientais, e a partir das conquistas e da fusão de culturas e costumes entre gregos e orientais, evidentemente que nós temos o surgimento de uma nova tradição. Essa nova tradição de pensamento é justamente o helenismo. Agora, meus anjos, nós vamos tentar identificar as características da filosofia helenística, ou seja, nós já temos essas trocas de valores, nós temos uma relação de conciliação e envolvimento entre as ideias orientais e o povo grego, trazida pelos macedônicos, trazida justamente pela força e pelo poder de Alexandre Magno. Então, nessa fusão, a filosofia ela ganha uma nova roupagem, ela ganha uma nova característica. Aristóteles, Platão, principalmente Aristóteles e Platão, buscavam, através do conhecimento, aquilo que era universal ao conhecimento de todos em relação à realidade.
Então, as suas cosmologias tentavam encontrar, buscaram métodos que pudessem encontrar a verdade absoluta. Platão em seu Mundo das Ideias, nosso querido Aristóteles através do intelecto e nas essências das coisas, e assim por diante. Nós veremos que a roupagem da filosofia helenística não traz essas mesmas considerações ou busca referenciais diferentes sobre o objeto de estudo a ser desvendado. A principal ideia da filosofia helenística, trazida principalmente pelos orientais, é encontrar uma filosofia de vida. A palavra filosofia, o termo filosofia de vida, é um termo que eu estou colocando por minha conta e risco, viu, meninos? Mas a ideia da filosofia de vida é tentar encontrar sentido nas coisas, tentar encontrar pressupostos que nos façam alcançar a felicidade, principalmente, mas uma felicidade individualizada. Hoje nós temos uma série de revistas, nós temos uma série de periódicos que tratam disso. Olha, se você lê tal pensamento, você será uma pessoa melhor. Olha, se você fizer a dieta do século, você realmente terá um corpo perfeito. Ou seja, ainda hoje nós temos receitas que tentam nos colocar em evidência aspectos que nos tornariam mais felizes, nos dariam valores positivos, nos tornaria seres melhores, homens e mulheres melhores, e assim por diante. A filosofia helenística ela tem essa característica. Ela é uma filosofia prática, meninos. Ela é uma filosofia para a vida. Como ser feliz vivendo bem. Nós teremos algumas correntes filosóficas que vão se distanciar entre uma ou outra causa, que são os céticos, os estoicos e os epicuristas. Esses grupos eles vão tentar criar receitas práticas do bem viver. Eles vão tentar emplacar em nós uma sabedoria de vida. Vamos tentar emplacar em nós um objetivo a ser alcançado, uma forma, uma postura moral, espiritual, que me permita alcançar a plenitude, que me permita alcançar o nirvana. É muito interessante isso, porque muitos de nós vamos reconhecer nas filosofias helenísticas características que são importantes para a vida. Por exemplo, segundo os epicuristas, alcançar a felicidade significa, sobretudo, viver pelo prazer. Ou seja, o prazer, desde que ele seja moderado, desde que ele seja sublime, nós temos, evidentemente, total condição de sermos felizes. Já os estoicos vão dizer assim para nós: olha, galera, a melhor coisa para se fazer é evitar as paixões, evitar a ilusão, viver totalmente zen, sem nenhuma preocupação, don't worry, be happy. Ou seja, você seria um sujeito afastado dos problemas, uma pessoa que conseguiria ser pleno em qualquer condição adversa ou positiva. Essa plenitude espiritual que busca os estoicos também é uma receita de vida. Então, meninos, vou ler 3 parágrafos aqui que nos dão condição total para entendermos as características da filosofia helenística. Primeiro, o principal objeto de estudo dos helenísticos é a ética. Para eles, ética e felicidade andam lado a lado, ou seja, eu tenho que ter determinadas atitudes frente ao mundo para que eu possa alcançar a felicidade. Muito bem. Primeiro, a produção filosófica dos helenísticos estava voltada para o conhecimento prático do dia a dia e a busca pela felicidade. Segundo, a felicidade, nesse sentido, é uma sabedoria de vida, algo a ser alcançado através de práticas de vida, de práticas
intelectuais, de práticas moral e ética e assim por diante. E por último, meninos, a filosofia helenística passa por uma espécie de terapia da alma, uma terapia para o bem viver. Ou seja, digamos que esses filósofos eles criaram receitas, eles criaram uma estrutura de ideias que, se você seguisse essas estruturas, certamente você alcançaria a felicidade. Esse passo a passo, ainda hoje, é dado por alguns autores, por exemplo, Augusto Cury, o Paulo Coelho. Eles dão dicas moral e espiritual para que nós possamos nos adequar ao mundo e buscarmos a felicidade como via de regra. Não é diferente entre os helenistas. Porém, os helenistas são muito mais sábios que esses dois autores que eu citei, tá, meninos? Então, fica a dica, meninos. Deem uma lida geral naquilo que eu passei. Na próxima aula, nós veremos as 3 escolas filosóficas helenistas. Tudo bem? Um beijo para vocês e até breve agora, né?